Saudações galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e nessa videoaula vamos resolver um exercício falando sobre estequiometria, o exercício da VUNESP São Paulo. Em países de clima desfavorável ao cultivo de cana-de-açúcar, o etanol é sintetizado através da reação de eteno com vapor de água, a alta temperatura e altas pressões, né? No Brasil, por outro lado, estima-se que 42 bilhões de litros de etanol, ou seja, 4,2 vezes 10 elevado a 10 litros, poderiam ser produzidos anualmente a partir da cana-de-açúcar. A letra A aqui pergunta para a gente: determine quantas toneladas de eteno seriam necessárias para sintetizar igual volume de etanol, supondo 100% de eficiência. E temos alguns dados, como as massas molares em gramas por mol, que é a unidade de medida da massa molar, do eteno, que é 28 gramas por mol, do etanol, que é 46 gramas por mol, e temos aí a densidade do etanol também, 800 gramas por litro. Bom, então só de ler o exercício já deu para ver que vamos ter uma estequiometria que ela é massa-massa, né? Primeira coisa que a gente tem que entender quando vê um exercício de estequiometria e a gente não tem uma equação química, a gente tem que conseguir encontrar essa equação química dentro do exercício. Ele fala sobre uma reação em algum momento dentro do exercício que a gente precisa utilizar tal reação para conseguir fazer os cálculos, tá? Olha só. O etanol ele é sintetizado, ou seja, ele é produzido. Logo, a gente tem o etanol aí como um produto. Aí ele fala, através da reação do eteno com vapor de água, ou seja, a gente tem que ter eteno, vamos colocar aqui, mais H2O, né, que seria mais água, e isso aqui vai formar o que a gente quer, que é o etanol. Etanol, que é um álcool, né? Esse exercício, estequiometria, ela normalmente é dada no primeiro ano do ensino médio. Ele tem uma dificuldade, se o aluno fosse fazer numa prova, claro que aqui é um vestibular, então ele só está misturando, mas eu falo assim, se você é um aluno do primeiro ano e está pegando esse exercício aqui numa lista de exercícios de estequiometria, ele é complicado para você, porque você não conhece a nomenclatura da química orgânica, então você não conhece, acredito, né? Às vezes você conhece, mas normalmente o aluno não conhece o eteno, não conhece o etanol. Então isso já dificultaria com que o aluno fizesse apenas com os dados que o exercício traz, beleza? Então, ó, a gente tem aqui, o que é o eteno? O eteno é um átomo de carbono, dois átomos de carbono na verdade, fazendo ligação dupla entre eles, e cada um desses carbonos se liga a dois átomos de hidrogênio. Então, ó, C dupla C, H2, e aqui também vai ter um H2. Então, cada carbono se liga a dois hidrogênios e faz uma dupla ligação com o outro átomo de carbono. Mais água. A água é o H2O. Professor, mas ele diz vapor de água. Quer dizer que essa água aqui está no estado gasoso. O que não vai alterar em nada no nosso exercício, tá? É só um detalhe. Agora, e o etanol, professor? Quem que é etanol? Então, você vai ter 3 hidrogênios ligados a um átomo de carbono, que vai se ligar a outro átomo de carbono, que se liga a 2 átomos de hidrogênio e a um grupo hidroxila, né, que é o grupo OH. Beleza? Então, ó, temos aí o etanol, temos a água e temos o eteno. Aí o exercício fala para a gente que nós temos 42 bilhões de litros de etanol. Ele está falando do nosso produto. E ele fala também para a gente aqui embaixo a densidade do etanol. Certinho? O exercício ele é bem bonzinho com a gente, porque ele dá também, ó, a massa molar do etanol, ele dá a massa molar do eteno. Então, exercício tranquilo. Olha só, o eteno, a gente pega aqui, qual que é a massa que a gente tem de eteno? Pô, são 28 gramas. Então, beleza, ó, 28 gramas. Claro que isso, se a nossa equação química estiver já devidamente balanceada. É o caso? Sim, é o caso. Como você sabe, professor? Muito simples, ó. Para uma equação estar balanceada, a quantidade de átomos de qualquer tipo de elemento ela tem que estar igual antes e depois dessa setinha aqui, né? A seta de reações.
Então, ó, hidrogênio, nós temos 2 aqui, mais 2 aqui dão 4, mais 2 aqui dão 6. Lá do lado dos produtos, a gente tem 3, mais 2 dão 5, mais 1 aqui dá 6. Oxigênio, a gente tem 1 aqui no lado dos produtos e 1 do lado dos reagentes, balanceado. Carbono, 1, 2 aqui do lado dos produtos, carbono temos 2 aqui do lado dos reagentes, balanceado também. Então, basicamente é isso daí. A gente anotou que a equação está toda balanceada. A gente pode fazer aí uma relação direta com as massas molares. Observe que essa vai ser uma estequiometria onde a gente vai relacionar a massa do eteno, que eu quero descobrir, tá? E a massa do etanol. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 28 gramas de eteno produzem 46 gramas de etanol. Acho que o exercício já falou pra gente, né? Ele deixou ali. Agora, ele deixou ali as massas molares. Isso daqui, pessoal, se eu tivesse 46 gramas do etanol, mas a gente não tem 46 gramas de etanol. A gente tem a quantidade de gramas que o exercício diz que a gente tem. Mas o exercício não disse, professor. E agora? Ele disse indiretamente. Aí que está o negócio. Ele falou para a gente a quantidade de litros que a gente tem de etanol. Ele falou para a gente a densidade que a gente tem do etanol. Com essas duas informações, você acha a massa do etanol. Porque densidade, ele é o quê? Densidade é igual a massa sobre um volume, não é? Então, a densidade que a gente vai ter, que é de 800 gramas por litro, é igual a massa dividido por um volume. O volume é de 4,2 vezes 10 a 10 litros, né? Então, vamos colocar aqui. 4,2 vezes 10 elevado a 10 litros. Se você passar esse 4,2 para o outro lado da equação, afinal, ele está dividindo, não é? Ele vai passar para o outro lado multiplicando pelo 800 gramas, né? 4,2 vezes 10 elevado a 10 vezes 800 gramas vai dar 3,36, tá? Então, a gente vai cortar litro, vai cortar com litro e vai ficar massa é igual a 3,36, só que não podemos esquecer, opa, deixa eu arrumar esses 3 aqui, ó, 3,36, não podemos esquecer a notação científica, vezes 10 elevado a 13, tá? Então, aí se você achar melhor, né, pelo menos para mim, para ir mais rápido na aula, eu prefiro fazer já com as notações científicas, mas se você quiser deixar os números 0,00042 lá, não tem problema. Então, ó, a gente encontrou a massa que a gente tem do etanol, certo? Do etanol. Essa massa está em gramas por enquanto, né? Só que aí a gente vai colocar aqui, ó, 3,36 vezes 10 elevado a 13 gramas do etanol é o que a gente realmente tem. Com isso, a gente quer descobrir qual é a massa em gramas que a gente tem do eteno. Então, regrinha de 3, o 3,36 vai multiplicar pelo 28 e o 46 vai multiplicar pelo x. Ó, nessa parte, multiplica assim, ó. Só pega o 3,36 e multiplica só ele pelo 28. O resto você conserva. Já vou até deixar aqui, ó, vezes 10 elevado a 13, tá? Isso aqui você já pode conservar. Aí você só vai fazer a continha 3,36 vezes 28, que é igual a 94, tá? Vai dar 94 e algum quebradinho, 94,08 é o que deu aqui. Mas vou deixar só o 94, tá? Vírgula 0 aqui, tá? Então, a gente chegou nessa quantidade. E o x vai multiplicar pelo 46. Aí vamos chegar em 46x. Até aí, beleza, né? Vou dar uma ampliada aqui, né? A gente precisa de espaço. Olha só, agora o x ele vai ficar isolado e o 46 que está multiplicando pelo x vai passar para o outro lado, dividindo, tá? X é igual a 94 vezes 10 elevado a 13 dividido pelo 46. Aqui, de novo, pessoal, não precisa calcular, não precisa usar o vezes 10 elevado a 13. Para ficar mais fácil, faz só 94 dividido por 46. Tá? Aí vai dar 2. Então, x é igual a 2 vezes 10 elevado a 13. Tudo bem? Isso daqui o quê? Em gramas de... Aí do que a gente estava procurando, que era o eteno, né? Gramas de eteno. Até aí, tranquilo. Vamos ver se o exercício já foi
totalmente resolvido. Determine a quantidade. Não. Ele pede em toneladas. Então, a quantidade de toneladas de eteno. Mas aí é fácil, né, pessoal? Olha só, a gente achou em gramas. Como que a gente faz para passar de gramas para toneladas? A gente pode pensar assim, ó. De gramas, se eu quiser passar para quilogramas, isso daí vocês sabem, né? De gramas para quilogramas, o que a gente faz? A gente divide por 1000. De quilogramas, se eu quiser passar agora para toneladas, eu vou dividir por 1000 também. E professor, se eu quiser fazer o caminho direto, né? Eu quero passar de gramas lá para toneladas, que é o nosso caso aqui, né? Não tem 1000 duas vezes no caminho? Vai fazer 1000 vezes 1000, ou seja, vai dividir por 1 milhão, certo? O 1000 aqui ó, tem 3 zeros, o 1000 aqui tem 3 zeros, no 1 milhão ó, você tem 6 zeros. Então você vai pegar esse nosso resultado que a gente tem aí, 2 vezes 10 elevado a 13 e dividir ele por 1 milhão. E a gente vai chegar no valor correto, tá? Que é 2 vezes 10 elevado a 7, tá? Ou pode ser 20 elevado a 6, aí dá tudo na mesma, né? Então, ó, o resultado que a gente vai ter depois que pegar esse valor, vou colocar aqui, ó, dividir por 1 milhão, tá? Vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 7 toneladas. E agora também do eteno, tá bom? Então, basicamente é isso. É um exercício sobre estequiometria, um exercício interessante. Ele é difícil se o aluno é aluno de primeiro ano, está aprendendo estequiometria, porque tem as nomenclaturas de química orgânica, normalmente não são vistas no primeiro ano do ensino médio, tá? Depende muito da sua escola. Depois que você sabe a nomenclatura, você montou a equação química que o exercício não te deu. A única coisa que aí dá para ver o exercício facilitou é porque ele deu uma equação que já vem balanceada, né? Você não precisou balancear a equação, então aí ele facilitou. E ele dificultou de novo no fato de não ter dado a massa, né? No exercício ele não chegou e falou, a massa que você tem do etanol é tal. Ele chega e fala assim, que tem tal densidade, e ele fala a massa molar. Aí foi outra coisa que o exercício facilitou. Você não precisou nem calcular essas massas molares. Nem estou dizendo que é difícil calcular a massa molar. Mas tem aluno que se perde no meio. O exercício da VUNESP, esse daqui foi relativamente fácil, tá? Na verdade, ele foi fácil porque o aluno que vai fazer o vestibular não é um aluno de primeiro ano, sim, um aluno aí que está pretendendo entrar na faculdade. Então, o exercício aí é até que tranquilo. Mas é isso daí. Se você está aprendendo agora estequiometria, de vez em quando a gente vai passar por alguns exercícios desses que envolvem alguns conhecimentos, né, de anos posteriores. Beleza, pessoal? É isso daí. Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.